sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa aula número 282 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Na aula anterior, fechamos a linha inteligente da providência de Deus, que de mal fez o bem. O primeiro mal que nós analisamos foi o sequestro de José pelos seus irmãos, sua venda a mercadores ismaelitas que passavam pelo deserto, e esses mercadores venderam José ao oficial da guarda do faraó, Potifar. Então, essa migração forçada de José, compelida pelo sequestro, escravidão propriamente dita, é que possibilitou José subir, face à sua competência e à sua inteligência e à sua espiritualidade, subir na sociedade egípcia ao tal ponto que, no Império Egípcio, a tal ponto que ele se tornou o governante do Egito, o homem mais importante logo após o faraó. Então vejam que coisa incrível que a doutrina espírita analisa e traz para vocês. Aquele mal terrível, sequestro, possibilitou José se tornar governante do Egito. E o segunda linha da providência, nessa linha que nós traçamos, que é o último ponto, que eu não posso comentar tudo que eu comentei na aula passada, foi a outra provação, a fome, que estabeleceu naquela região durante 7 anos consecutivos. Se não fosse a fome, os seus irmãos não teriam ido ao Egito em busca de mantimento, não teriam sido abrigados por José, não teriam sido, então, alimentados por José, e não haveria, com a morte dos irmãos, nem a nação de Israel, que foi formada pelas 12 tribos, que serão 12 irmãos, filhos de Jacó, e nem a nação, e nem o cristianismo, da qual um dos irmãos dessas 12 tribos, Judá, gerou um tronco genealógico, né, que culmina com a vinda de Jesus. Então, 2 provações, 2 maus, mas a longo prazo, séculos após, 2 benesses. E eu concluí dizendo, e eu concluo também, contextualizando isso com a nossa situação atual aqui da pandemia. A pandemia vem, é um mal, muitas pessoas estão desencarnando. Isso para o espiritismo não é uma surpresa desencarnar, porque faz parte da própria natureza humana, a desencarnação faz da própria inteligência divina que nos obriga a viver e morrer num ciclo reencarnatório e desencarnatório para o nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. Mas, contextualizando, como nós dissemos, esses fatos, nós verificamos que essa pandemia, que tantas pessoas ficam assustadas, e na rede vocês escutam mensagem do fulano de tal, que pede oração, pede prece, que às 6 horas haverá uma cadeia de prece, etc., pedindo misericórdia, ajuda. Dentro do espiritismo, essas coisas não são assim. Elas seguem essa inteligência. E nós entendemos que, como aconteceu um dia com José, seus irmãos, como aconteceu com o judaísmo, como aconteceu com Jesus e o cristianismo, através dessas grandes mudanças, e podemos também fazer uma breve analogia com o sacrifício de Jesus, a sua crucificação, que, mediante sacrifício, no 3º dia, Jesus dizem que ressuscita, mas no Espiritismo é a materialização do seu perispírito para nós. Não há ressuscitação da carne. A carne acabou, foi digerida pelas enzimas, foi tudo destruído, não tem como sobreviver, a não ser se estivesse num ambiente congelado, assim, debaixo de um solo muito profundo, numa área gélida do planeta, como a região antártica. Uma geladeira, alguma coisa que inibisse a metabolização dessas enzimas que sobrevêm e vivem após a morte e vão destruindo os tecidos e as células. Então, do ponto de vista espírita, houve essa materialização do perispírito de Jesus, que é
consta essa materialização dos nossos artigos. E quem quiser estudar um pouquinho, eu sugiro ler o livro A Gênese, os Milagres e as Profetizações, segundo o Espiritismo, na edição da CEL, do Centro Espírita André Luiz. FEAL, Fundação Espírita André Luiz, na edição da FEAL, que tem como principal autor Paulo Henrique. Eu peço para vocês lerem esse texto e vão entender que sobre essa materialização tem o termo agênere, que é nunca gerado, mas materializa ali. Bem, mas de toda forma, puxando mais ainda o fio inteligente da providência divina, Jesus vai ser sacrificado, vai morrer, tudo isso é necessário, isso não é um castigo, isso não é uma punição, isso é um recurso da inteligência divina para depois ele aparecer no terceiro dia materializado, segundo a religião, ressuscitado, e mostrar que ele venceu a morte. Como nós dissemos, se ele não tivesse vencido a morte, não tivesse ressuscitado, entre aspas, ele seria um profeta, ele seria como Isaías, como Malaquias, como Daniel, como Ezequiel e outros profetas. Mas ele vencendo a morte, ele dá um caráter de transcendentalidade à sua própria existência e figura uma clareza maior ainda a existência de um outro mundo, que é o mundo espiritual, onde ele ficará. Então, dessa situação, dessa circunstância trágica, que as pessoas sofrem, choram, nós espíritas entendemos que isso foi um grande momento da humanidade, que ele sofreu efetivamente, porque tinha um corpo físico igual a nós, ele sofreu, ele teve as suas dores, mas após isso, um novo pique de evolução espiritual, com o surgimento da sua doutrina, que foi se espalhando, e hoje ela, me parece, tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de cristãos no mundo. 1 bilhão e 200 milhões, mais ou menos isso, né? Se não me engano. Então, nós estamos fazendo tudo isso para que vocês entendam a realidade dessa movimentação, desse oscilar para cima, para baixo, da subida, da inflexão, da vida, dos fatos. E não se desesperem, porque após vencermos o coronavírus, e as vacinas estão aí, vai surgir uma outra realidade para nós de trabalho que já está surgindo, né? Que é essa realidade aqui, o remoto e a vida virtual, que é muito importante, porque ela nos faz comunicar ao mesmo tempo com diversas regiões do mundo, as mais distantes, em horas diferentes, o que é hora no Japão, mesma hora aqui no Brasil, no Rio, enfim, ou em Distrito Federal, e vai dando assim uma característica de universalidade para nossas palavras e a nossa vivência, embora hajam diferenças culturais e sociais e de tradição e religiosas e outras diferenças. Portanto, eu fiz essa puxada aqui para vocês, para mostrar que o evento de José é um evento emblemático para todos nós. Eu gostaria muito que você divulgasse essas aulas junto aos seus amigos, porque ela está contextualizada também na pandemia vivida pela humanidade. Bem, posto isso, vamos estudar na aula de hoje, desculpa, a missão de José, porque José teve a missão. E essa missão de José vai ser estudada segundo a doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala nesse sentido, quando nós inserimos e analisamos a missão de José sob a ótica, sobre os conhecimentos, sobre o juízo de valor, sobre os fatos, sobre os argumentos trazidos pela doutrina espírita. Porque a doutrina espírita ela tem que trazer os seus argumentos. E esses argumentos, fatos, têm que estar respaldados em referências bibliográficas, número, par, medição. A doutrina espírita não pode ser usada, como eu disse, como a camisa do Flamengo. Todo mundo é Flamengo e acabou. Não, a doutrina espírita ela tem que ser usada
através da sua lógica, da sua razão, que é superior, e através do palestrante ou do escritor que cita ponto a ponto, a cada momento, o livro que ele colheu esses dados, o livro do Allan Kardec, as revistas espírita, por exemplo, número da edição, página, ano, etc. Tem que citar. Se não cita, é a opinião pessoal dele. Aí nós nos responsabilizamos. Quer falar da sua opinião pessoal, pode falar, mas não tem nenhum valor científico e não tem nenhum valor de juízo de verdade maior. Bom, missão de José segundo a interpretação da doutrina espírita. À luz do livre-arbítrio, escolha das provas e fatalidades. Vamos estudar essas questões críticas. Livre-arbítrio, provas, provações, escolha das provações, provas e o fatalidade. A referência que eu dou é Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, edição do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, 2016, páginas 393 e 395. Bom, Allan Kardec, no O Livro dos Espíritos, desenvolve notáveis comentários sobre as interpretações existentes entre o livre-arbítrio, escolha das provas e fatalidade. Sob o texto, resumo teórico do objetivo das ações humanas, ou da dinâmica das ações humanas. Bem, o texto que eu vou ler foi itemizado para fins didáticos. Eu fui itemizando para vocês me ouvirem e o texto ficar mais oxigenado, mais respirável, né? Primeiro, a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. Agora é Kardec. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não foram absolutos determinados previamente. Os ilícitos que comete não são o resultado de uma sentença do destino. Não existe o maktub, não existe o karma, não existe o que tem que ser, não existe, segundo a doutrina espírita. E segundo aqui, claro, Allan Kardec. Portanto, nós comentamos, não há fatalidade ou rígida determinação no comportamento do homem. Não é o destino que o regula ou determina. Ou seja, o comportamento do homem é que vai determinar os fatos. Claro que ele tem uma série de provas que ele já escolheu antes de encarnar. Isso é outro aspecto. E essas provas e provações vão suceder. Mas o dia a dia dele, as opções, ele, através das decisões dele, do livre-arbítrio dele, é que cria. Então, está aqui um pequeno gráfico. Fatalidade. Não há fatalidade, porque o livre-arbítrio inibe a fatalidade. O que vai existir é esse livre-arbítrio, ele vai criar o comportamento humano, vai construir, e esse comportamento humano, muitas vezes difícil para o indivíduo, é adjetivado de fatalidade. Mas não é fatalidade, não é algo fatal. Portanto, não há fatalidade com relação ao comportamento humano. O livre-arbítrio que cria as condições boas, favoráveis, mais ou negativas. É o livre-arbítrio que cria. Esse é o primeiro postulado lá do nosso professor Kardec. Comentários. O meio que vive o aparecimento das condições facilitadoras para o crime, para o ilícito, no meio que ele vive, são como provas de resistência moral, são testes. E, por consequência, a prática do livre-arbítrio correto ou inadequado. Então, o homem, antes de encarnar, ele vai escolher as suas provas, né? Vai escolher um meio. E esse meio que ele vai viver, é um meio às vezes vicioso, um meio criminógeno, ele vai ser um teste para ele resistir a isso. Eu tenho visto muitas pessoas que moram em comunidade, irmãos, dentro de uma ONG também que eu participo de inserir os jovens da comunidade através da música, chama-se Ação Social para a Música,
vocês puderem ir lá e também fazerem uma doação, seria bom para nós. Então, a ação social para a música, ela tira esses meninos da comunidade, que eles estão na comunidade, em volta dele, a periferia está cheia de traficantes, pessoas desonestas, de má vida, e dá a eles uma profissão, fala os músicos. Então, eles se afastam. Mas é interessante que eles vão para a música e são inseridos na sociedade. Muitos deles já estão na Escola Nacional de Música, muitos já se formaram, muitos estão até fazendo doutorado, mestrado e doutorado, pelo esforço da nossa ONG. Mas outros que não tiveram esse ensejo, eles caíram no crime. Então são dois núcleos, duas pessoas do mesmo ambiente, uma que sai e outra que cai. Então, esse é o meio em que vive o indivíduo. E a queda dele ou a vitória vai depender do seu livre-arbítrio. Mas essas escolhas que ele fez, morar naquele ambiente difícil, de condições difíceis, constituem escolhas pré-encarnatórias. Isso que vocês vão me acompanhar. O capítulo aqui, o Allan Kardec tem um capítulo chamado Escolha de Provas. Quer dizer, antes de encarnar, nós vamos escolher as nossas provas, as nossas provações. Porque essas provas e essas provações são elementos de quê? De crescimento espiritual. Se nós não formos testados, como nós poderemos crescer? Se nós não estudarmos, como poderemos ter mais conhecimento, mais cultura, mais formação intelectual? Não é possível. Então, essa analogia cabe. Essas provas, escolhas pré-encarnatórias, elas podem ser para o meio ambiente ou para as condições sociais. E aí vão acontecer as provas e as provações. Então, o Espiritismo, através da reencarnação, ele vai explicar muitas coisas que a sociologia não conseguiu explicar e nem que a política conseguiu explicar e nem que a economia conseguiu explicar. É a injustiça social. A injustiça social, o Espiritismo vai explicar à luz desses desequilíbrios existentes entre os espíritos. E, além disso, presentemente, dos espíritos que encarnaram com missão de ajudar os mais pobres e criar condições de estudo, trabalho, saúde, etc., para eles, e não caem e não fazem isso porque se corrompem. Mas tudo isso é um processo de crescimento, apesar de tudo. Então, as escolhas são feitas preliminarmente à reencarnação, escolha da prova. Voltemos ao professor Kardec. Segundo, ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência que esteja sujeita a influências para o crime, como eu falei, quer pelo meio que se acha colocado, é um ambiente criminógeno, tudo bem, quer pelas circunstâncias que dali sobrevenham, são as oportunizações do ilícito, mas é sempre livre para agir ou não agir, para se inserir, para praticar ou não praticar. Vocês têm que entender isso. Isso é a base da filosofia, é a base do nosso livre-arbítrio, é a base do nosso progresso espiritual. Agir ou não agir. Então, eu fiz esse pequeno gráfico. Aqui, escolha de provas, o ambiente é criminógeno, as oportunizações e as tentações são muito fortes para o ilícito, vêm as provas, ou ele supera ou ele cai no vício. Tá aqui. Terceiro, assim o livre-arbítrio existe no estado do espírito, diz o professor Kardec, lá em cima, na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou resistir às tentações. Aqui voluntariamente se submetemos. Então, vamos comentar. O livre-arbítrio é uma autonomia do espírito. O espírito é autônomo para escolher as suas provas. Antes de reencarnar, escolhe as provas e vai ter agora que enfrentar essas provas. Quando ele escolheu, ele vai ter que enfrentá-las, ele pode cair ou pode vencer. Essa aí é a dinâmica da própria construção do destino do espírito encarnado.
Aqui eu fiz mais um gráfico, estou fazendo uma opção de gráfico nessa aula. Aqui tem o livre-arbítrio, que é uma qualidade autônoma do espírito. Sem o livre-arbítrio, o espírito não vai poder progredir. E nós somos autônomos. Ninguém pode decidir por nós segundo as leis divinas, a não ser nós próprios. Ele escolhe essas provas no mundo espiritual, que são as condições, as ocorrências, os fatos que vão nos suceder na vida material. Esses fatos são positivos, favoráveis, e outros fatos são desagradáveis, favoráveis, sofridos. Quando vocês escutam, às vezes, um indivíduo dizendo: todos nós escolhemos a forma de nos reencarnarmos, ninguém pode reclamar da sua reencarnação porque foi uma escolha. É verdade. Mas não explico a diferença do nosso curso. Eles batem, é verdade. Mas por que isso? Como acontece? Como se movimenta? Qual é o finalismo? Quais possibilidades positivas e negativas? Qual é a análise dessa assertiva que nós escolhemos a nossa encarnação ainda de mundo espiritual? Não dizem. Então as pessoas ficam flutuando numa espécie de devoção amorosa, de compaixão, mas ficam flutuando sem a razão. Enquanto a razão não permite que eles penetrem nessa verdade, eles vão ficar sempre inseguros. Mas aqui vocês penetraram. Essa aula não é minha, dos meus amigos espirituais, eu sempre digo isso. Quarto, eu agradeço até eles aqui hoje. Repetindo, o espírito desligado da matéria, Allan Kardec está dizendo, no estado errante, vida espiritual, faz a escolha das suas existências corporais, tá? Lá em cima. Conforme o seu grau de perfeição, a que tenha chegado, e como temos dito, é nisso, sobretudo, que consiste o seu livre-arbítrio. Bem, o tempo está terminando, isso aqui é importante para mim, eu vou interromper a aula nesse bloco aqui, e amanhã nós voltamos. Tá? Eu espero que vocês estejam adorando, gostando do nosso curso de Filosofia Espírita, entendendo como o Espiritismo é nosso amigo, é nosso companheiro, é nosso conselheiro, como ele traz respostas, como ele assenta na sua lógica, como ele nos alivia de muitos problemas. E hoje o ponto fundamental da aula foi realmente a escolha do espírito, do seu processo reencarnatório, no exercício da sua autonomia, do seu livre-arbítrio, da sua soberana vontade. E isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Que Deus, pois, nos abençoe, nos dê muita paz e que Jesus, com a sua presença amiga, inspiradora, nos abrace. Até a próxima aula.